Falamos que a doença de Parkinson é uma doença idiopática, quer dizer que não existe uma causa aparente, o porquê, ou pelo menos não comprovado cientificamente, o porquê que aparece em algumas pessoas e em outras não. Mas existem alguns fatores de risco que estão relacionados a essa patologia, e dentre eles lembram idade. Sempre que estivermos falando de patologias crônicas, progressivas e esteja relacionada com a geriatria, o fator idade vai ser um fator de risco, que foi o que a gente também sempre conversou. Então, jovens adultos raramente vão apresentar a doença de Parkinson. Ela é mais comum nas pessoas de terceira idade e quarta idade, certo? Então, vai aumentar o risco com a idade. As pessoas costumam desenvolver a doença em torno de 60 anos ou mais. Não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta no sentido de não haver exceções. É uma verdade no sentido de sim, o número maior de pessoas está em torno de 60 anos ou mais. Mas existem algumas exceções à regra e algumas pessoas podem apresentar patologia antes disso. É menos comum. O fator hereditariedade também está incluso na patologia de Parkinson, certo? Então, ter um parente próximo com a doença de Parkinson vai aumentar as chances da pessoa desenvolver, mas ainda assim os riscos são pequenos, certo? Gênero. Alguns estudos comprovaram que homens são mais propensos a desenvolver a doença de Parkinson do que mulheres, e também há outros estudos que comprovam que a exposição a toxinas, que são exposições contínuas, na verdade, de herbicidas, pesticidas, pode colocar uma pessoa em um risco ligeiramente aumentado da doença de Parkinson também. Então, esses são fatores de risco, mas lembrando que a patologia ela é idiopática. Sinais clássicos do Parkinson. É super clássico mesmo, quer dizer, quem tem a patologia vai apresentar esses sinais. É clássico da doença. A bradicinesia e a acinesia. O que é isso? Brad vem de lentidão, cinesia de movimento. A de ausência, cinesia de movimento. Então, bradicinesia é aquele movimento lento e a acinesia é a ausência do movimento. Então, inicialmente, as pessoas têm movimentos pobres, que é a hipocinesia, que a gente vai citar, a brad, que é a lentidão dos movimentos, e a de ausência, que infelizmente com a progressão da patologia pode chegar à ausência desses movimentos. Então, são caracterizados por uma inabilidade para iniciar e realizar movimentos voluntários, com uma tendência para assumir e manter posturas fixas. A gente vai falar também do freezing, que é um congelamento. São posturas fixas que o paciente apresenta e tem dificuldade de reiniciar o movimento. Então, sinais clássicos de Parkinson: lentidão do movimento, BRAD, a ausência do movimento, a acinesia e a dificuldade para reiniciar os movimentos. Tem esse congelamento, também é comum no parkinsoniano. Há uma pobreza na movimentação, o que leva a uma hipomimia facial, acarretando uma expressão facial em máscara. Sabemos também que o nosso rosto é composto de músculos e as expressões são por essas atividades musculares. Então, como a gente já sinalizou que existe uma pobreza, uma lentidão e uma ausência de movimento, as nossas expressões de felicidade, tristeza, raiva, elas também acabam sendo comprometidas, que é o que a gente chama de face em máscara, que é essa expressão pausada, pobreza mesmo nessas expressões. Então, a pessoa ela fica sem conseguir expressar seus sentimentos, ok? Então, BRAD de lentidão, a cinesia de ausência e tem a hipocinesia, que a gente vai falar agora, posteriormente, é de pobreza para realizar os movimentos, pobreza de movimentos. Tremor, que também é bem clássico no Parkinson, ele acomete principalmente um dos lados, em geral uma das mãos, é assim que ele inicia. Pode chegar aos dois lados? Pode chegar aos dois lados, mas ele é mais comum
em um dos lados e em uma das mãos, certo? Então, também, assim, apesar de ser um sinal bem clássico do Parkinson, não é regra. A pessoa pode iniciar com uma rigidez de movimento e só posteriormente apresentar o tremor. Outras pessoas podem iniciar com tremor e com a evolução apresentar a rigidez de movimento. Então, não é regra absoluta, não. Mas todos esses são sinais clássicos da patologia do Parkinson, certo? Já falamos também da rigidez muscular, que é caracterizada por uma hipertonicidade e hiperreflexia nos grupos musculares, tanto agonistas quanto antagonistas ao movimento, representando um aumento nos reflexos de estiramento. Também há perda de oscilação recíproca do braço durante a marcha e pode dever-se à rigidez do tronco. Então, lembra que durante a marcha a gente tem movimentos de extremidades e isso inclui também as mãos, em que há o balanço dos braços, deixando com que o nosso corpo ele tenha um equilíbrio maior durante a marcha. Então, o paciente que apresenta Parkinson, ele perde esse balanço de membros superiores, faz com que o tronco esteja mais rígido e isso acarreta em déficit de equilíbrio durante a marcha, deixando o indivíduo mais propenso à queda, certo? Então, há realmente essa perda de oscilação recíproca do braço durante a marcha. Movimento ativo, concentração mental ou tensão emocional pode aumentar a intensidade da rigidez. Não só da rigidez, pessoal, porque assim, se uma pessoa ela fica tensa, nervosa por algum motivo, o tremor pode se exacerbar, a rigidez muscular pode se exacerbar. Então, todos os sinais clássicos podem se exacerbar quando há uma alteração de humor ou de estrutura emocional dessa pessoa. Entra a hipocinesia, que eu falei para vocês, falei da BRAD, que é de lentidão de movimentos, a de ausência, a cinesia, que é a ausência de movimentos, e hipo, que é uma supressão dos movimentos voluntários. O que é isso, Pro? Hipo, de pobreza de movimentos. Então, eu tenho movimentos lentos, movimentos pobres, quer dizer, poucos movimentos, eu perco vários movimentos que eu tinha, então fico apenas com alguns, poucos movimentos, e pode levar à acinesia, que é a ausência mesmo. Existe a instabilidade postural, falamos da perda, né, da oscilação recíproca dos membros superiores, da rigidez de tronco, isso pode levar a uma anteriorização do tronco, anteriorização, viu gente? Quase não sai. Então, o tronco ele fica anteriorizado, quer dizer, para frente, então eu saio do que seria normal do meu centro de gravidade. E tenho também a micrografia. O que é isso? Pensem aí, uma pessoa que tem Parkinson e aí tem aquele tremorzinho em uma das mãos e mesmo com o tremor pega o lápis, o papel para escrever. Então fica aquela letrinha pequenininha e tremida, porque é a letra que o parkinsoniano consegue fazer e classifica a micrografia. É uma letra típica do parkinsoniano. É aquela letrinha pequena e tremida que eles tentam escrever e saem dessa forma, certo? Então, também sinal clássico do Parkinson. Eu vou pular para frente aqui, eu volto, porque eu queria que vocês vissem aqui, pronto. A anteriorização do tronco, como eu falei para vocês. Então, aqui seria o que seria normal, né? Do centro de gravidade de qualquer pessoa. E o parkinsoniano, ele altera, ele vem para frente, tá vendo? Então, existe essa anteriorização que favorece o que? A queda, porque ele está para frente, tronco para frente, ele não tem a oscilação dos braços, ele tem o tronco rígido e isso favorece o paciente a cair, infelizmente. Então, voltando aqui onde a gente parou, aqui. Existe a rigidez, como eu falei para vocês, e a bradicinesia também, como eu falei, que são os movimentos lentos e a rigidez do músculo. E esse slide aqui é para demonstrar que o mais comum das medicações para tratar o Parkinson no mercado se chama levodopa,
que é a tentativa de reposição da dopamina que o parkinsoniano perde. Lembra que eu falei para vocês que há uma perda progressiva de neurônios dopaminérgicos que são responsáveis pela ação? Pois bem, essa levodopa, ela tenta repor essa dopamina perdida e é uma das únicas medicações que atravessam a barreira hematoencefálica do cérebro. Então, ela consegue chegar lá. Então, ela é muito usada em tratamentos de pessoas que têm Parkinson. Só que aqui estou esse slide para mostrar que a rigidez e a bradicinesia sim se dá devido à deficiência de dopamina. Mas o tremor, ele se dá devido à deficiência de serotonina. Como a levodopa, ela repõe apenas dopamina, a levodopa acaba agindo diretamente na rigidez e bradicinesia. Então, a pessoa que faz o tratamento com a levodopa, que é a reposição de dopamina, vai ter um quadro melhor no que se refere à rigidez e bradicinesia. Porém, o tremor ele não vai melhorar, porque ele não está ligado diretamente à redução de dopamina, e sim à redução de serotonina, ok? Seguindo, a gente sabe que inicialmente existem alguns, a bradicinesia, como a gente falou, a acinesia, hipocinesia e tremor. E aí a gente vai gradativamente aumentando as características clínicas da pessoa que tem Parkinson. A gente falou do tremor de repouso, que vai agravar com o estresse, que inicialmente apresenta de um lado, certo? Falamos também da pobreza do movimento, que é a hipocinesia, e isso se dá devido à lentidão de movimentos, centro de gravidade desviado completamente para frente, como a gente falou também, e a postura do paciente que tem Parkinson, ela é exatamente assim, como está desviada para frente, ela apresenta uma cifose torácica, uma flexão de cotovelo, uma flexão de quadril e flexão de joelhos. Então, o paciente ele fica completamente anteriorizado, que é justamente esse desenho aqui também tentando mostrar para vocês. O paciente, ó, semiflexão de joelho, semiflexão de quadril, de cotovelos, tronco voltado para frente em uma posição anteriorizada, certo? E com isso, como será a marcha do parkinsoniano? Vocês vão ver na literatura que pode ser uma marcha festinante ou marcha festinada. Então, essa marcha, ela é caracterizada com o indivíduo tentando perseguir o centro de gravidade, a fim de evitar a queda para frente, sendo caracterizada por um aumento progressivo na velocidade e encurtamento do passo. Então, vamos lá. Como que é essa? Então, a marcha festinada ou festinante é a marcha característica do paciente que tem Parkinson. Atentem-se a isso, questão de concursos, ENADES e afins, tá? Característica da marcha do parkinsoniano, marcha festinada. Então, o indivíduo ele está anteriorizado e aí quando ele inicia a marcha, quando ele tenta caminhar, é em busca de voltar, na tentativa de voltar para o seu centro de gravidade, mas ele não consegue, porque ele está todo anteriorizado, e dessa forma os passos eles ficam curtinhos, rápidos e completamente inseguros, porque eu não tenho uma oscilação recíproca do braço, então eu não tenho o balanço dos membros superiores, ele caminha como se, vamos tentar imaginar uma pessoa que vai quase cair, aquele vulgo catacavaco, para vocês entenderem, mas uma tentativa de buscar o seu equilíbrio, de buscar o seu centro de gravidade e a pessoa não consegue. Então, são passinhos curtos, um pé vai à frente do outro, o outro na tentativa do equilíbrio vai à frente do outro, passinhos bem curtos, rápidos, com o tronco rígido e anteriorizado. É essa a marcha festinada.
Então, o parkinsoniano ele tem uma possibilidade grande de cair. Ele é um grupo de risco de idosos para queda. Por isso, devemos trabalhar bastante reeducação de marcha, reeducação de equilíbrio, para que esse parkinsoniano não caia, certo? Então, marcha festinada ou festinante é a marcha característica do paciente que tem Parkinson.